Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz, firme com Cristo. Nós estamos mais um dia na presença do Senhor, tendo a oportunidade de entregar uma palavra para o teu coração. E você sabe que toda quarta-feira às 2 horas eu entro ao vivo pela minha página no Facebook, com a intenção de trazer uma palavra para o teu coração, tá bom? E a palavra que está na minha alma para a sua vida nesse dia está em 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 35, que diz assim: Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, ou seja, atualmente a Espanha. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodavar, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. O texto que eu li, ele está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 31 até o versículo 37. Esse texto está falando sobre Josafá. Você sabe que Josafá, ele foi um bom rei para a nação de Judá. E quando eu falo nação, eu falo do povo de Judá, porque Israel vai se dividir, e vai se dividir entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul vai passar a ser Judá, e o reino do norte vai passar a ser Israel. Então Josafá, ele vai ser rei de Judá, ele vai liderar Judá, e ele vai seguir os passos do seu pai, rei Asa, que também não foi um mau rei. Segundo a Bíblia, Josafá foi um dos melhores reis de Israel, Não literalmente o melhor a nível de crescimento, de expansão, como foi Salomão na época dele, que teve tanta sabedoria e trouxe muito crescimento para o povo de Israel. Mas foi um rei que procurou andar nos caminhos do Senhor. Foi um rei que preservou os bons princípios do seu pai. Foi um rei que Deus se agradou da maneira como ele viveu. De modo que o próprio Deus livrou Josafá de algumas ciladas quando ele pediu, diante das dificuldades que ele vem enfrentando nas guerras. Porém, Josafá não aprendeu uma lição com a vida. Um dos problemas que Josafá cometeu, e nós aprendemos com ele, é que ele se aliançou com pessoas erradas. Aqui no texto que eu li, de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 35, a gente está vendo ele se aliar ao rei Acasias, que era um rei que estava praticando a impiedade, que estava nos caminhos de iniquidade, de pecado, de idolatria, que estava quebrando os princípios de Deus. Não é a primeira vez que Josafá faz isso. Ele havia antes tido um relacionamento, uma aliança com o rei Acabe. Não sei se você lembra, mas Josafá quase morreu por causa da aliança que ele fez com Acabe. Ele juntou o povo dele com o exército de Acabe para ir numa guerra, sendo que Deus não estava naquela aliança. E por causa do fato de Josafá ter entrado numa guerra que não era para ele entrar, ele quase vai morrer na batalha. Ele quase morre, Não sei se você lembra, Acabe, ele vai se disfarçar, E Josafá, ele vai com aparência de rei, com postura de rei para dentro de uma batalha, de modo que os próprios inimigos vão achar que Josafá era o rei de Israel. E Acabe estava lá escondido, disfarçado, Quase que Josafá morreu. Ele só não morreu porque ele pediu a Deus misericórdia, e Deus atendeu e livrou ele daquela situação. Aí você percebe que Josafá não aprendeu com os erros, cara. Ele continua se alinhando, ele continua fazendo aliança com pessoas que estão andando em um caminho de impiedade. É o que está acontecendo aqui. A gente percebe que Josafá está fazendo uma aliança com Acasias
para construir navios. Então, diferente da aliança com Acabe, agora a aliança de Josafá é uma aliança profissional. Ele está abrindo sociedade com Acasias, está construindo navios, está, entre aspas, fazendo uma transportadora para talvez melhorar o comércio na sua cidade, enfim. Mas a verdade é que Deus não estava dentro daquela aliança. Deus não estava no meio daquela aliança, porque o próprio Deus vai usar um profeta e vai dizer: eu quebrei os navios. Eu quebrei os navios. É o que diz o versículo 37, ó. Visto que te aliaste com Acasias, e o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Deus quebrou o navio, para mais uma vez dar uma lição a Josafá e estender sobre ele a misericórdia. Bom, eu acho que diante dos erros que Josafá cometeu, nós podemos aprender alguns exemplos com eles. Primeiro, Josafá, ele se aliou com Acasias, que era um rei que praticava a impiedade. Agora preste atenção. Quem é Acasias? Rei de Israel. Aí você pensa, por ser israelita, deve ser um bom rei para eu fazer uma aliança. Aí a gente lembra lá na frente o que Jesus disse no Novo Testamento, que nem todos que estão em Israel são israelitas. Assim como esse rei que preside Israel, que lidera Israel, mas não tem um comportamento de alguém que anda com Deus. Ele, pelo contrário, ele caminha no caminho da impiedade. Josafá está se aliançando com alguém que está andando no caminho da impiedade. Os critérios de Josafá não estão sendo bons, porque não é só simplesmente pelo fato dele ser israelita que eu tenho que fazer uma aliança com ele. Cuidado com as pessoas que você está aliançando. Cuidado com as pessoas que você está chamando de aliadas. É muito perigoso isso, porque você está construindo um relacionamento com pessoas que estão andando na iniquidade. E o que é pior, é dentro da igreja. Você pensa que pelo fato de estar na igreja, essas pessoas vão ter um comportamento certo, vão ter um caráter certo, e você vai perceber que assim como Josafá, também Jesus, tiveram grandes decepções de pessoas que diziam propagar a fé. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Cuidado com as alianças que você faz, porque o fato da pessoa ser crente não quer dizer que ela é cristão. O fato da pessoa dizer que crê em Deus não significa que ela vive a palavra de Deus. Josafá tem critérios errados, porque ele acha que o fato da pessoa ser israelita, ela tem uma vida comprometida com Deus. E na verdade, amigo, não tem. Não tem. Está dentro da igreja, mas anda em outros caminhos. Está dentro da igreja, mas pratica o caminho da idolatria. Está dentro da igreja, mas anda no caminho da impiedade. Porque o fato de estar na igreja não significa ser igreja. Cuidado com quem você está abrindo sociedade, hein? Cuidado com quem você está chamando para trabalhar contigo. Vem cá, vamos fazer uma aliança, cuidado. Sabe por quê? Porque Josafá era um cara certo, andava no caminho reto, procurou preservar princípios, mas o erro dele foi andar com gente que não tinha nada a ver com a visão dele. Como é que pode alguém que preserva princípio aceitar alguém que caminha em uma prática distinta da dele? Como pode isso? Quais são os critérios que ele está usando de relacionamento? Praticamente nenhum. Não adianta você ser certo e andar com gente que está caminhando no caminho errado. Não adianta você andar em santidade e você abrir sociedade com pessoas que estão levando você para o abismo. Cuidado com o tipo de pessoa que você está se aliançando, que você está se tornando aliado. Porque às vezes você pode ser certo, às vezes você pode andar no caminho de retidão, às vezes você pode fugir da aparência do mal, mas só porque você decidiu levar um Acasias para dentro da tua vida, o navio está se afundando. Os barcos estão se quebrando.
Então não abra a sociedade, não construa um relacionamento, não leve para dentro da tua casa pessoas que simplesmente são israelitas. Porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. Coloque critérios para as pessoas participarem da tua vida. Para entrar na tua casa não pode ser qualquer um. Para participar da sua vida não pode ser qualquer um. Para compactuar com certos valores que você tem não pode ser qualquer um. Sabe? Tem que ser uma pessoa que preserva princípios como você também preserva. Ah, pastor, então quer dizer então que eu só vou andar com gente abençoada, eu só vou andar com gente que é luz, então eu não posso andar com pessoas que são do mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre aliança. Uma coisa é você participar da vida de alguém para transformar a vida dela, mas você tem consciência da vida que essa pessoa leva. Outra coisa é você se aliançar, você compactuar com aquilo que ela está fazendo, colocar a mãozinha no rosto, fingir que não está vendo nada e deixar a coisa acontecer. Só que você pode não ver, mas Deus lá em cima está observando tudo. Se você anda no caminho certo, você tem que também ter cuidado com as pessoas que andam ao seu redor. Porque não adianta você andar no caminho certo e fazer aliança com pessoas erradas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então cuidado com a aliança. No mínimo Josafá traz para nós essa reflexão. Não adianta ele ser certo e caminhar com pessoas erradas. A terceira lição é que Josafá, ele não aprende com os erros do passado. Eu repito isso. Josafá não aprende com os seus erros do passado, gente. Não sei se você lembra, quase que Josafá morre. Ele se aliançou com Acabe para juntar o exército dele com o exército de Acabe para vencer uma guerra. Só que Deus não queria nisso. Deus não estava nisso. Não era a vontade de Deus que Josafá fizesse uma aliança com Acabe. E você lembra muito bem da história? Acabe, que era perverso, ele se disfarça no meio da guerra e todo o exército contrário vai pensar que Josafá que era o rei. Aí os inimigos, os flecheiros se aproximam para atacar Josafá e quando chegam próximo percebem que ele não era o rei de Israel. E Deus só livrou Josafá porque ele clamou por misericórdia. E Deus viu que o caminho de Josafá era um caminho reto. Aí você vê, o cara quase morre na guerra. Ele não aprende a lição que ele teve lá atrás. E ele continua errando, fazendo aliança com Acasias. Cara, você não vai perceber isso? Que os erros estão se repetindo na sua vida? Você não vai perceber que as coisas continuam dando errado, porque lá atrás você fez errado, hoje você está fazendo errado, você continua caminhando no mesmo caminho, sabe? Sem mudar nada, você vai continuar errando. E o que é pior, a gente percebe aqui que o principal erro não é de Josafá. O principal erro são das pessoas que Josafá está andando, cara. Sabe qual é o erro de Josafá? É levar para a vida dele pessoas que Deus não quer que ele construa um relacionamento. Esse é o erro de Josafá. É não ter critérios. É não avaliar os princípios das pessoas que compactuam da amizade dele. Você vai continuar errando? Vai continuar no mesmo erro? Vai esperar o navio quebrar? Vai ter que passar pelo vale da sombra da morte? Vai ter que experimentar o mal para entender que você precisa reavaliar as suas alianças? O que você tem que passar? O que mais tem que acontecer para Deus dar um despertamento em você e dizer, cara, se separa de fulano. Desde o momento que essa pessoa entrou na tua vida, você só está perdendo a vontade de ir para a igreja, você está desviando da fé, você está perdendo a vontade de ler Bíblia, você está carnal, você está menos espiritual. Cara, você não está tendo ideia que essa pessoa só está trazendo desgraça para você. Desde o momento que você fez aliança com gente errada, a tua vida está indo por água abaixo.
Aí você se questiona, como é que pode, Senhor? Eu sou fiel, eu busco a tua palavra, eu sou reto, eu procuro andar em um caminho sincero. Tá ok, você procura. Só que as alianças que você faz, não. Então o teu erro está em você levar para a tua vida gente que Deus não quer que você leve. Sabe? Josafá está repetindo nos mesmos erros. Faz aliança com Acasias e não se esquece que quase morreu lá atrás com a aliança que ele fez com Acabe. Tem gente assim, que as coisas continuam se repetindo e ela não quer mudar. Ela não percebe que a atitude dela está sendo errada. Ela não percebe que o caminho que ela está trilhando é um caminho errado. Deus vai ter que quebrar o navio, cara, para você perceber que a sua atitude é uma atitude que vai te levar à morte. Josafá insiste no mesmo erro. Ele erra com Acabe, ele erra com Acasias. Aí Deus precisa levantar um profeta. Isso aqui é tremendo. Capítulo 20, verso 37. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Presta atenção. Deus está quebrando o navio que Josafá fez de aliança com Acabe. Deus quebra o navio para que Josafá não chegue a Tarsis. Tarsis hoje é localizada como a Espanha. O local seria atualmente a Espanha. Então Deus está quebrando o navio para que Josafá não permaneça com a aliança com Acasias, para mudar o rumo de Josafá. E às vezes Deus quebra navios para mudar a direção. Eu repito isso. Às vezes Deus quebra navios para mudar a direção. Às vezes é Deus que está quebrando o barco. Às vezes é Deus que está quebrando o navio. Talvez você ainda não tenha percebido isso. Só que é Deus que está quebrando o navio. E Deus quebrou o navio justamente com esse propósito, para mudar a direção. Porque Deus via que Josafá não ia parar. Deus via que Josafá não iria quebrar aquela aliança. Já que Josafá não iria romper a aliança, Deus decidiu quebrar por Josafá. Tem horas que é Deus que quebra. E glória a Deus porque Deus quebrou o navio. Porque é melhor Deus quebrar o navio do que os navios nos quebrarem. É melhor Deus quebrar as coisas do que as coisas nos quebrarem. É melhor Deus quebrar as alianças do que essas alianças nos matarem. Então Deus quebra navios. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Deus decidiu quebrar o navio porque você não teve força para quebrar a aliança. E como você não teve a coragem, a ousadia para quebrar esse relacionamento, Deus quebrou por você. Deus fechou a porta. Deus quebrou o navio. Deus destruiu a aliança e foi radical. Foi do nada. Estava tudo muito bem, dando certo, estava acontecendo, a coisa estava dando dinheiro, estava funcionando, os navios estavam crescendo, a construção estava bombando, estava tudo produzindo e de repente do nada Deus foi lá e pá, explodiu o navio, quebrou tudo. E Deus quebrou o navio para romper a aliança que Josafá havia feito com Acasias. Então tem momentos que Deus resolve quebrar. E Deus quebra para que as coisas não venham nos quebrar. A gente chora. Na hora dói, machuca, porque a gente pensa que certas alianças são boas para nós. Só que só Ele sabe o que é bom para nós. Então Ele vai lá e quebra. Radicalmente Ele quebra. E Ele muda tudo, muda tudo. Muda as amizades, muda os relacionamentos,
muda os ambientes, aí o lugar que você pisava não pisa mais, as pessoas que eram suas amigas não são mais, as pessoas que estavam perto agora se distanciam, ele muda tudo. E é radical na decisão. Aí você pergunta, por que ele foi tão radical? Porque se ele não quebrasse o navio, você ia continuar com Acasias, você ia continuar frequentando o mesmo ambiente, você ia continuar com a mesma amizade, você não ia ter força para vencer o pecado. Aí Deus desceu e falou, quer saber? Eu vou quebrar o navio, porque ela não vai ter força para sair dessa situação. Então Deus vai lá e quebra. Por que Deus está quebrando o navio de Josafá? Porque Deus quer mudar a direção. Deus está vendo que o final de Josafá não vai ser um final legal, porque está fazendo aliança com gente errada. Então Deus quebra o navio para mudar a direção. Talvez você não entendeu isso. Por que Deus fechou aquela porta? Para mudar a sua direção. Por que Deus te arrancou daquele emprego? Para mudar a sua direção. Por que Deus tirou certas pessoas da tua vida? Para mudar a tua direção. Por que Deus tirou algumas coisas que você estava gostando, tendo para mudar a sua direção? Aí você está falando, por que Deus tirou? Deus tirou tanta coisa para mim, de mim. Na verdade, Deus não tirou nada. Ele só está te livrando daquilo que iria piorar você. Porque na verdade Deus não tira, Deus te livra. Eu vou repetir isso aqui. Deus não está tirando, Deus está te livrando. Na sua cabeça agora, Ele está tirando, Ele está arrancando, Ele está destruindo, Ele não está quebrando, Ele está te livrando. Que você não tem ideia do que esse ambiente, do que esse relacionamento, do que essa aliança iria te levar. Só que Deus está lá na frente e Ele já viu aonde você ia chegar. Aí Deus quebrou o navio, mudou o rumo, mudou a direção, quebrou o navio para que os navios não te quebrassem. E glória a Deus, que Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele prefere tocar no navio do que tocar na gente. Ele prefere quebrar as coisas que estão ao nosso redor do que quebrar a nossa própria vida. Então, em alguns momentos a gente chora porque nós não entendemos o propósito dele. Mas a verdade é que Ele quebra navios porque Ele tem o melhor para nós. Então não reclame porque Deus quebrou. Não reclame porque Deus fechou. Não reclame porque Deus tirou algumas pessoas do teu caminho. Porque esse é o melhor caminho que Deus tinha preparado para você. Deus quebrou porque o que Ele tem para você é muito melhor. Descansa o teu coração. Se Deus quebrou o navio, é porque Ele queria tirar você daquela direção. Ele não queria que você vivesse naquele mesmo caminho. Então, às vezes, foi necessário ter uma atitude radical de Deus para mudar relacionamentos, para mudar os nossos ambientes, para mudar as nossas amizades. Deus quebra navios, mas não te perde para o diabo. Deus quebra navios, mas não te perde para o mundo, cara. Deus quebra navios, mas não perde você para o inferno. Deus quebra navios, mas não perde você para Satanás. Deus permite você perder coisas para você não se perder. Deus permite você perder bens para Ele não te perder. Então, na verdade, os navios se vão para que você continue firme no caminho verdadeiro, que é o que Deus preparou para a sua vida. Ele quebra navios, Deus fecha portas, Deus tira pessoas para não perder você. E essa aliança, ela estava levando você para longe de Deus. Aí Deus foi lá, quebrou a aliança para não te perder.